Existe um conceito que permeia quase todas as culturas de uma forma ou de outra, e que frequentemente ressurge naqueles momentos de grande crise social, sabe? Ou crise moral mesmo. Uhum, sim. É uma ideia poderosa e muito comum de se ouvir por aí. Exatamente. Mas que raramente é compreendida na sua totalidade. Hoje nós estamos falando do conceito de avivamento. Avivamento, pois é. Tem assim um anseio quase universal por transformação, né? Por uma cura profunda da sociedade. Uma restauração de valores que parecem ter se perdido, tipo no caos do dia a dia. A gente percebe que as pessoas olham para a corrupção enraizada, para a violência nas ruas, para a confusão institucional e desejam que algo maior simplesmente desça e conserte tudo de uma vez. Sim. É quase como aquele desejo de que a sociedade receba uma atualização de software automática, que seja baixada e instalada enquanto todo mundo dorme. Tendo todos os bugs do sistema, digamos assim. Exato. Mas, na grande maioria das vezes, o foco da discussão fica só nessa recompensa final, né? Nessa promessa romântica de dias melhores. E o processo árduo e muitas vezes bem doloroso necessário para chegar até lá acaba sendo completamente ignorado. Essa tendência, na verdade, reflete muito do nosso comportamento padrão diante de grandes problemas. Há um instinto humano natural de desejar o resultado glorioso sem querer passar pelo rigor do método. Fica-se esperando por uma intervenção externa. Mágica e indolor, né? Isso. Uma força que limpe a bagunça sem exigir muito esforço pessoal. Enquanto isso, a verdadeira mecânica da transformação, especialmente aquela descrita em textos antigos e complexos, costuma exigir algo muito mais profundo, mais metódico e, francamente, profundamente desconfortável de cada indivíduo que compõe essa mesma sociedade. E é por isso que a nossa análise aprofundada de hoje chega em um momento tão pertinente. Eu estou bem animada para isso. O material base no qual vamos mergulhar agora é um texto bastante instigante, intitulado O Segredo de Oséias para o Avivamento. Um título forte. Muito forte. E a nossa missão nesta exploração é dissecar as raízes históricas, as nuances teológicas e até mesmo as escolhas linguísticas minuciosas que esse texto apresenta. O objetivo é entender a fundo a mecânica dessa transformação coletiva que o autor propõe. Baseada nas palavras de um profeta antigo, mas que carregam uma lógica estrutural muito impressionante. Sim, que dialoga de forma direta com os dilemas e as crises do nosso mundo moderno. Antes de mergulharmos de cabeça nas engrenagens desse texto, é prudente a gente fazer uma pequena intervenção aqui para estabelecer o tom da nossa análise. Claro, muito importante. O material que estamos explorando hoje aborda temas bastante densos e, em muitos casos, bem polarizadores. Ele fala sobre corrupção generalizada, crises sociais severas, moralidade e, de forma muito direta, sobre o papel da igreja e da religião dentro da estrutura de uma nação. Uhum. Então, como é de praxe nas nossas discussões, o nosso papel aqui não é endossar, promover ou tomar partido de qualquer visão religiosa, teológica ou política. O intuito desta exploração é reportar de forma analítica e imparcial as ideias. Reportar os argumentos fascinantes e a lógica interna contida no material original. Perfeito. O esforço é puramente para compreender como o autor constrói o raciocínio sobre a mudança social, independentemente das crenças pessoais de quem nos acompanha hoje. Exatamente isso. Certo, vamos desvendar isso. E o ponto de partida que o autor escolhe é curioso, porque não começa com uma grande tese filosófica mirabolante. Começa com um detalhe técnico de formatação que muda toda a leitura. Um erro de formatação, na verdade. Isso. O texto aponta para um erro na forma como lemos as escrituras antigas hoje em dia. A divisão moderna da Bíblia, em capítulos e versículos, que foi criada para facilitar a busca, acaba ocultando o verdadeiro sentido da mensagem original. É um problema clássico de fragmentação do texto, né? Sim, e especificamente o material argumenta que o último versículo do capítulo 5 do livro de Oséias e os 3 primeiros versículos do capítulo 6 não são pensamentos separados, nem histórias diferentes. No manuscrito original, sem essas quebras numéricas,
eles formam um único e contínuo parágrafo. Uma linha de raciocínio ininterrupta. Exato. Para quem escuta, é como ler um e-mail super importante onde uma quebra de parágrafo no lugar errado muda completamente o tom e intenção de quem escreveu. E ao corrigir mentalmente esse erro de formatação e unificar o trecho, o autor do texto revela uma dinâmica muito clara de causa e efeito que estava escondida ali. O final do capítulo 5 descreve uma figura divina declarando o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Uma frase de impacto. Muito. O argumento construído em cima dessa frase é que, diante da crise social, da violência e da confusão moral que assolam uma nação, a percepção de que a divindade está ausente não é um abandono ao acaso, ou uma demonstração de fraqueza. É o que o texto conceitua como uma retirada estratégica. A ausência tem um propósito pedagógico muito específico. Essa ideia de retirada estratégica altera completamente a perspectiva de quem está no meio da crise. Não descreve alguém que virou as costas e foi embora porque desistiu do projeto. Não, de jeito nenhum. Mas sim uma força que recuou de propósito. É quase como um pai que solta a mão da criança para que ela sinta o peso das próprias escolhas. O autor do texto sugere que o silêncio faz parte do método. O que é fascinante aqui é notar como essa interpretação ressignifica o sofrimento coletivo. O silêncio divino, segundo a lógica apresentada no material, não deve ser lido como passividade. Pelo contrário, é descrito como o convite mais sério e severo possível. A divindade se recolhe aos seus aposentos e aguarda. E ao fazer isso, estabelece uma condição, né? Uma condição inegociável para que qualquer reaproximação aconteça. A exigência absoluta do reconhecimento da própria culpa. O texto afirma que a angústia gerada pela corrupção e pela crise deveria servir exatamente para provocar essa busca interna. O silêncio força uma autoavaliação que o ruído constante do conforto jamais permitiria. Exato. Sem esse reconhecimento explícito da culpa, o material afirma que é impossível dar o primeiro passo em direção a qualquer avivamento verdadeiro. Isso nos joga para uma provocação central que o autor lança e que, sinceramente, toca numa ferida muito atual. O texto questiona o motivo de tantas tentativas de mudança falharem na sociedade de forma tão miserável. É uma ótima pergunta. Por que os grandes discursos não emocionam mais a longo prazo? Por que as lideranças parecem perder a autoridade moral com tanta rapidez? E, principalmente, por que as pessoas ouvem mensagens transformadoras, concordam com elas, mas retornam imediatamente aos velhos vícios assim que a emoção do momento passa? E a resposta que a fonte entrega é de uma franqueza assustadora. A falha ocorre porque falta o senso de culpa. Falta o peso real da responsabilidade pelas próprias ações. O autor sugere que, na modernidade, nós maquiamos a culpa. A gente chama de desvio de rota, erro de cálculo, mas evitamos a todo custo admitir a responsabilidade moral. A análise da natureza humana feita pela fonte nesse momento do texto é bastante sombria, embora muito coerente com a estrutura do argumento. A visão apresentada delineia uma humanidade que é simultaneamente muito frágil nas suas convicções e profundamente endurecida nos seus hábitos. A inércia seria o nosso estado natural por excelência. É mais fácil ficar parado, né? Com certeza. O argumento é que a natureza humana jamais buscará uma transformação estrutural e verdadeira, enquanto houver qualquer margem para se sentir falsamente segura ou complacente. É preciso um choque de realidade. O fardo da culpa, imposto pelo confronto com a verdade, precisa literalmente oprimir a consciência, nas palavras usadas pelo autor. Uau! Oprimir a consciência. Sim, é o desconforto extremo que gera atração para a mudança. E o texto não deixa barato. Ele aponta que existem apenas 2 caminhos para que esse desconforto aconteça, certo? Um caminho voluntário e um caminho muito mais drástico. O texto delineia isso de forma inconfundível. O primeiro passo, o cenário ideal, seria o reconhecimento voluntário dessa miséria moral e espiritual. Um despertar consciente da sociedade que olha para o espelho e admite a falência dos seus valores. Mas e se isso não acontecer? Aí entra o alerta enfático da fonte. Se não houver esse reconhecimento voluntário,
O segundo passo virá como uma consequência inevitável. E esse segundo passo é a angústia profunda imposta de fora para dentro. O material cita que a dor vai se manifestar de formas tangíveis, através de humilhação, vergonha, desprezo público e até mesmo perseguição severa. A aflição entra em cena para forçar a busca. Exatamente. A dor passa a atuar como a última ferramenta disponível para quebrar o orgulho e forçar a transformação que não foi iniciada por vontade própria. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto inverte completamente a expectativa de como a gente deve reagir diante do caos. Geralmente, quando a aflição bate, quando a crise econômica aperta, o escândalo político explode, o clamor popular é instantaneamente por alívio imediato. O grito geral é sempre: acabe com a dor, resolva a crise, volte tudo ao normal rápido. É a reação natural. Sim, mas a fonte faz uma subversão pesada dessa lógica. O autor sugere que, diante da retirada estratégica, o clamor de uma sociedade não deve ser por alívio, e sim pela coragem de encarar a própria responsabilidade. Uma mudança de postura radical. Total. O texto chega a afirmar que não se deveria pedir para que a aflição fosse afastada rapidamente, mas sim que, se ela inevitavelmente vier, que venha para curar a alma da nação, e não para a sua perdição. É a aceitação total do remédio amargo, entendendo que a dor da cura é preferível ao conforto da doença. Essa subversão da busca por alívio imediato é o que prepara o terreno para a segunda parte do texto de Oséias. O início do capítulo 6, que agora, corrigindo o erro de formatação, passa a ser lido como a continuação lógica daquela angústia inicial. O manuscrito irrompe com um chamado de despertar. Vinde e tornemos ao Senhor. Conheçamos. O grito da mudança. Sim, a fonte argumenta que esse grito não é uma ideia solta, mas a única resposta adequada e madura àquele ultimato do silêncio que vimos antes. É o momento exato em que a ficha cai e o povo entende a mensagem da retirada. E para explicar a profundidade dessa resposta, o material introduz o primeiro de dois termos hebraicos essenciais para a compreensão do avivamento: a palavra yadá. Yadá. A tradução mais comum para Yadá nas versões que lemos hoje é simplesmente conhecer ou conheçamos. Mas o autor do texto dedica um tempo considerável para explicar que a nossa concepção contemporânea de conhecimento é incrivelmente rasa para dar conta do recado. Hoje, conhecer algo significa abrir a Wikipédia, ler medos e de fatos, acumular informação teórica e pronto. Informação superficial. Exato, mas Yadá exige algo que passa muito longe do acúmulo de diplomas ou de leitura rápida. O texto é muito contundente ao criticar as estruturas institucionais nesse aspecto, especialmente as religiosas. O argumento é que se tornou assustadoramente comum dominar a teologia, decorar a liturgia, possuir uma estrutura organizacional impecável e realizar eventos grandiosos, enquanto se mantém uma fundação completamente superficial, puramente cultural ou herdada pelos costumes locais. A forma sem a essência. Precisamente. O termo yadá vai na direção diametralmente oposta a esse formalismo. Exige um conhecimento enraizado na intimidade. É um vocábulo que denota experiência relacional profunda e vulnerável. Para traçar um paralelo prático aqui, é a imensa diferença entre ler a biografia detalhada de uma pessoa famosa e de fato ser casado com ela e conviver com suas complexidades diárias. Nossa, um contraste gigante. Relação transformadora. O texto menciona um contraste muito visual ao explicar como esse nível de intimidade deve acontecer no meio de uma sociedade em crise. Tem uma crítica dura à expectativa frustrada de que uma nação, tratada como um bloco abstrato, vá mudar magicamente por conta própria. O texto menciona algo sobre a diferença entre o comportamento num estádio lotado e a decisão no altar secreto. Como o autor estrutura essa dinâmica na prática, já que todo mundo parece adorar a energia de um grande movimento de multidão? Essa é a espinha dorsal de todo o argumento prático do autor. A fricção contínua entre o plural e o singular. O texto original de Oséias faz um chamado que é inegavelmente plural. Vinde, conheçamos. É uma convocação aberta para o coletivo, para o grupo, para a sociedade civil. Mas a tese central do material afirma que não existe uma decisão coletiva genuína que não seja, na sua essência, a soma matemática de decisões puramente individuais, silenciosas e corajosas.
A obediência e a integridade não podem ser terceirizadas para o grupo. A imagem do estádio ilustra o perigo do anonimato na multidão, né? Exatamente. É muito fácil e até psicologicamente confortável gritar por justiça ou por avivamento no meio de milhares de vozes, sentindo que se faz parte de algo grandioso. Mas o autor argumenta que todo esse ruído coletivo frequentemente serve apenas para mascarar o completo vazio das ações individuais. E se escondendo atrás do grupo. Isso. Se no espaço privado, no que o texto chama metaforicamente de altar secreto do coração, não houver a decisão isolada e inegociável de praticar o iedá, aquela intimidade real, nada na estrutura maior se altera. A corrente social só tem a força do seu elo mais fraco. Olha, é um soco no estômago para quem acha que compartilhar uma hashtag ou participar de um grande evento anual é o suficiente para mudar o curso de um país. O autor destrói essa ilusão. E essa necessidade de uma postura ativa individual nos empurra direto para o segundo termo hebraico crucial que a fonte disseca. Um termo que define qual deve ser a intensidade dessa busca após o reconhecimento da culpa. A palavra é hadaf. Hadaf. O texto tradicional diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. A palavra prosseguir soa quase pacata, né? Como alguém que decide continuar caminhando no parque depois de um pequeno descanso. Mas a explicação do material sobre a raiz dessa palavra tira qualquer traço de calmaria da equação. A tradução branda camufla a urgência do original. O texto explica que o significado raiz de redaf é literalmente caçar. É perseguir de forma implacável, correr atrás da presa com toda a energia, foco e ímpeto que um organismo possui. Uma busca obstinada. Totalmente. Reflete a atitude de um caçador que não retrocede, não se distrai e não descansa até alcançar o seu objetivo final. Não existe absolutamente nada de passivo, ocasional ou casual na essência do hadaf. Se conectarmos isso ao panorama geral da análise que o autor vem construindo desde o início, a crise, a retirada estratégica, o choque da culpa, fica muito evidente que essa perseguição ativa exige um nível de renúncia e sacrifício diário que a esmagadora maioria das pessoas prefere rejeitar. Para quem está escutando, a fonte oferece exemplos práticos do que seria aplicar o hadaf na realidade moderna. O autor deixa claro que essa perseguição não é um evento marcado na agenda. Não é comparecer a uma reunião semanal de 1h30 e achar que o trabalho está feito. Longe disso. O texto defende que essa perseguição deve se transmutar em uma obsessão contínua. Envolve a decisão exaustiva de desligar o ruído incessante do mundo, seja o cinismo das notícias, as distrações das redes sociais ou a alienação pelo excesso de trabalho. Exige uma integridade na vida profissional que muitas vezes vai confrontar diretamente as pequenas corrupções aceitas no ambiente corporativo. O material pinta o hadaf como algo suado, impopular e fisicamente exaustivo. E, novamente, a balança entre o esforço singular e o impacto coletivo retorna. A ordem para perseguir também é dada no plural: prossigamos nós. Para materializar como isso funciona, o autor recorre a uma analogia visual belíssima. Ele compara o impacto de um grande avivamento a um incêndio florestal de proporções colossais. Uma imagem bem vívida. Sim, a visão de longe é impressionante, incontrolável. Mas o que é esse incêndio na sua formação atômica? O texto lembra que ele é apenas um vasto aglomerado sustentado por milhões de tochas individuais acesas simultaneamente. A chama maior não tem existência própria fora da soma das chamas menores. E o alerta da fonte sobre essa fogueira é implacável. Se a integridade de um indivíduo falha no momento de pressão, se alguém cede à corrupção silenciosa porque ninguém está olhando, se a busca no ambiente privado esfria, essa pessoa não está apenas cometendo uma falha isolada. O texto argumenta que a fogueira inteira perde temperatura. O movimento coletivo sofre o impacto de cada desistência individual. A tese é taxativa. Uma nação jamais muda simplesmente porque um grande bloco demográfico assina um manifesto pedindo por dias melhores. A mudança só ganha tração na realidade quando os indivíduos, no singular,
assumem o risco de se tornarem, através do Hadaf, a própria mudança que estão exigindo das instituições. É o repúdio categórico à ideia de que é possível ser um espectador torcendo pelo sucesso do coletivo nas arquibancadas da história. O autor exige que todos desçam para o campo e corram até a exaustão. E é somente após estabelecer e firmar essas duas premissas monumentais e inegociáveis, a decisão inabalável de conhecer intimidade vulnerável, que é o Yadá, e a perseguição obstinada e diária que ignora atalhos, o Hadaf, que o material nos apresenta, finalmente a promessa central contida no texto antigo. A recompensa só é revelada depois que o trabalho pesado é detalhado. Sem atalhos. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é o ponto de chegada? Depois de passar por essa verdadeira maratona de desconstrução de orgulho, aceitação da própria culpa e uma perseguição que consome a vida, qual é o resultado que o texto projeta para esse esforço quase sobre-humano? A promessa final, segundo o trecho analisado, é a que a vinda da transformação tão desesperadamente aguardada pela sociedade é certa como a alva, como o romper do amanhecer, e que descerá sobre o povo como a chuva serôdia, a chuva do fim da colheita. São duas imagens da natureza, mas o autor as usa de forma muito técnica. Essas metáforas carregam o peso final de todo o argumento e precisam ser dissecadas com cuidado. A garantia de que a resposta coletiva virá certa como a alva aponta para a impossibilidade matemática de falha. O movimento de rotação da Terra que traz o Sol a cada manhã é a certeza física mais inabalável com a qual a humanidade convive. O amanhecer nunca falta ao seu compromisso. Mas tem um detalhe temporal aí, não tem? Sim, a nuance crucial que o autor destaca é que a alva só rompe o horizonte depois que a escuridão absoluta da madrugada foi atravessada e esgotada. Não há atalho para pular a noite. E a segunda imagem, de descer como a chuva que rega a terra, funciona para demolir de vez a noção infantil de que o avivamento ou a grande restauração social seria um evento folclórico, um raio cósmico aleatório caindo em um céu limpo. O texto descreve isso sob uma ótica quase científica. Sim, o material tem uma frase maravilhosa para amarrar essa ideia. Ele define a transformação esperada, não como mágica, mas como uma consequência agronômica e espiritual direta. É um termo acadêmico forte, mas que, simplificando, traz a dinâmica lá da roça. É uma consequência agronômica. Ou seja, na agricultura do mundo real, não adianta absolutamente nada fazer dança da chuva, fazer promessa ou chorar para o céu se ninguém levantou cedo e pegou na enxada para revirar o solo antes. A água caindo no asfalto duro não produz colheita nenhuma, só faz lama e vai para o bueiro. A analogia da enxada captura perfeitamente o espírito do texto. A lógica final do autor é que a resposta transformadora e abundante só desce com eficácia sobre uma terra que foi exaustivamente preparada. O solo precisa ser rasgado e arado pela decisão solitária no altar secreto, que é o Yadá, e continuamente adubado e cultivado pela perseguição incansável do dia a dia, o Hadaf. O esforço humano encontra a resposta divina. O argumento conclui que a grande variável dessa equação que define o destino de uma civilização não está oculta no céu misterioso aguardando um capricho. A variável está fincada no chão. A responsabilidade por uma sociedade estagnada e corrupta não recai sobre um silêncio divino arbitrário, mas sim sobre a recusa teimosa do ser humano em assumir o esforço braçal de arar o próprio solo. Sintetizando toda essa nossa exploração monumental de hoje, o quadro final que a fonte pinta é de uma lucidez que corta na carne. O texto sugere que a corrupção enraizada, a violência, a apatia moral de uma nação inteira não representam um destino final, uma condenação cravada em pedra. Trata-se de uma condição provisória, uma sala de espera incômoda, mantida de propósito até que o coletivo ofereça a resposta adequada. E o grande alerta final é que a chave dessa porta não pode ser delegada. A solução não será aprovada em um congresso político, não brotará de um novo pacote de medidas econômicas e não sairá de um laboratório de sociologia.
A exigência do texto original é que cada membro da sociedade pare de sonhar de olhos abertos com a coroa do avivamento coletivo, enquanto ativamente se recusa a carregar a cruz do trabalho sujo, solitário e nada glamuroso de lidar com a própria culpa e de arar a terra do próprio caráter. A cruz da busca e o trabalho de arar o coração? Isso levanta uma questão importante. O material vira do avesso às nossas expectativas de como o mundo deveria melhorar, exigindo que o micro gere o macro, e pensando um pouco além das fronteiras literais da fonte, mas usando o seu exato motor lógico, somos confrontados com uma reflexão provocativa. O autor argumenta, com base nessa sabedoria milenar, que qualquer mudança social que não seja cosmética depende vitalmente de uma prestação de contas pessoal, solitária e que causa dor. Assumindo essa premissa como uma lei imutável, precisamos olhar para as nossas atitudes diárias e fazer uma pergunta profundamente desconfortável. Qual seria? Será que grande parte do ativismo moderno, dessa nossa obsessão quase febril em consertar o mundo, em debater infinitamente nas redes sobre falhas sistêmicas e criticar as instituições, não é, na sua essência mais sombria, apenas uma estratégia altamente sofisticada que inventamos para fugir do trabalho assustador e silencioso de consertar a nós mesmos? Que reflexão espetacular para encerrarmos esta análise. É aquele tipo de questionamento que desmonta nossas desculpas e fica ressoando na cabeça de quem escuta por muito tempo após o fim da discussão. O barulho coletivo usado como esconderijo para o silêncio individual. Queremos deixar um imenso agradecimento a todas as pessoas que mergulharam com a gente nessa exploração densa e reveladora. É sempre um privilégio pegar um texto repleto de camadas milenares e observar como ele serve de espelho para as nossas crises mais urgentes de hoje. O convite agora é para que a mente continue curiosa, questionando sempre e investigando os mistérios e, sobretudo, as exigências severas que se escondem por trás das grandes transformações que exigimos ver ao nosso redor. Até o próximo mergulho profundo.